Amém, amém. Queridos, nós vamos meditar nesta noite sobre um jovem. Já comecei a leitura, já iniciei a leitura com os irmãos no livro de Números e reler Números de número 14. Quero só reler esse número e o tema da mensagem está ali no pendrive. É um jovem a serviço do Senhor, um jovem a serviço do reino, um jovem a serviço do reino. E informar aos irmãos que quem está agora na coordenação da ordem de culto é a irmã Simone. Se tiver alguma dúvida, converse com a irmã Simone, tá? Momento de intercessão, momento de dízimo, que é o próprio esposo dela, né? Eu converso com a irmã Simone, porque ela que está montando a ordem de culto. E uma outra coisa também, no próximo domingo, nós teremos uma assembleia, tá? Teremos uma assembleia no próximo domingo. Na parte da manhã, o pastor Jorge esteve falando sobre santificação, ser de santo. E agora nós ouvimos também um louvor que ninguém pode parar a igreja do Senhor. Se dependesse do homem, a igreja teria parado. A igreja só não para que é por causa do Senhor. Por mais que nós busquemos a santificação, a santidade, por mais que eu grite, que não é o normal gritar, porque nós não estamos num show. Não, quem sustenta a casa, quem mantém a casa é o Senhor, não é o homem. Não somos nós. Daniel foi um exemplo disto. Tranquilo, igual aquele hino, calmo, sereno, tranquilo. Sadraque, Mesaque e Abidnego também foram para a fornalha. Tranquilos, porque Deus estava no controle. Quando falamos sobre o Coliseu, os servos do Senhor iam tranquilos para lá, porque o Senhor estava na direção. E o Senhor está na direção da igreja dele, é Ele que dirige a igreja. Por mais que às vezes nos exaltemos, por mais que queremos demonstrar uma certa santificação, mas é o Senhor que está no controle. E o pastor esteve falando muito bem na parte da manhã, como alcançar a santificação. Eu fico observando nos cultos de quarta-feira, eu quero parabenizar, não vou mencionar nomes, mas 4 ou 5 adolescentes que estão aqui no culto de quarta-feira. 4 ou 5 adolescentes que estão aqui no culto de quarta-feira. E estão ali anotando, fazendo anotação do caderno. Embaixadora e mensageira também, tá? Beijo, obrigado. Obrigado. Aí eu fico observando 4 ou 5, 4 ou 5, 4 e 5. E eu acho assim por demais interessante, porque os pais estão orientando, os líderes estão orientando. E nós vamos, no primeiro slide que vai nos falar aí, em Números capítulo 14, versículo de número 6, que já foi lido. Números, livro de Números, já está no próprio slide, capítulo 14, versículo de número 6. E diz assim: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Isso aqui eles já estão um pouco lá na frente. Mas quando Josué, ele faz isso, rasga as suas vestes, ele está totalmente contrariado, aborrecido, não com Deus, mas está contrariado com o povo de Deus. E era um jovem que acompanhou todo o trajeto de Moisés. Moisés, quando ele sai do Egito aos 40 anos de idade, Josué já estava lá, novinho, mas estava lá. Já estava lá. Quando Moisés sai e passa 40 anos fora, aprendendo 40 anos, ele ficou como príncipe. Ele passa mais 40 anos fora e depois volta aos 80 anos. Calebe ainda estava lá, firme.
Josué, melhor dizendo. Caleb, sai daí que esse é o lugar de Josué. Josué estava firme lá. Firme no Senhor. Convicto. Tinha uma convicção muito grande. Muito grande. E é sobre esse jovem que nós vamos falar nesta noite. E quero falar sobre esse tema que vai aparecer ali. Um jovem a serviço do reino. Quando uma pessoa está a serviço do reino, é identificada. Eu vou falar um pouco mais adiante a respeito disso. Quando está a serviço do reino, não a serviço dos homens, mas a serviço do reino. E Josué estava a serviço do reino. Serviço do reino. Moisés saiu e ele continuou na mesma postura. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Josué saiu junto porque estava a serviço do reino. Embora não tivesse nenhum interesse no coração dele, mas ele estava a serviço do reino. E para estar a serviço do reino, não precisa estar almejando algum cargo na igreja. Basta nós vivermos na naturalidade, buscando sempre o Senhor, lendo a palavra do Senhor, orando, estando nos cultos. É uma demonstração que nós estamos a serviço do reino. Tem uma expressão popular na cultura chinesa, que vai aparecer aqui: idosos são como árvores frutíferas. Então, todos os adolescentes, todos os jovens, precisam olhar para as pessoas mais experientes, pessoas que estão dando frutos, pessoas que têm condições de ensinar, pessoas que têm condições de repassar algum conhecimento. Essa é uma expressão da cultura chinesa. Idosos são como árvores frutíferas. Então, se eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que olhar para o lado e olhar para aquela pessoa que tem mais experiência do que eu. De repente, você tem um grau de cultura maior, de escolaridade maior que a pessoa que está ao seu lado. Mas a experiência de vida conta muito. E Josué aproveitou essa situação para, crescer a cada dia, para estar a serviço do reino, serviço do Senhor. Podemos ver a praticidade deste ditado na vida de Josué. O que Moisés ia fazer, Josué estava lá a observar. O que Moisés está fazendo? Eu vou fazer também. O que Moisés está fazendo? Vou fazer também. O que Moisés ouvia, ele queria saber também do que Moisés ouvia da parte do Senhor Deus. Quero falar sobre alguns momentos que Josué soube aproveitar. Às vezes nós deixamos passar. Falei sobre 4 a 5 jovens, adolescentes que estão aqui na igreja, nas quartas-feiras. Eles estão aproveitando esse momento. Estão vindo e estão aproveitando. Não estão desperdiçando o tempo. É lógico que muitas pessoas estudam à noite. Outros, os pais, não deixam sair sozinho. Por exemplo, meus pais, eu só saí sozinho. Assim mesmo no matinê. Antigamente, no tempo do irmão Humberto, tinha matinê no cinema, né? Tinha matinê. Então, eu fui para o matinê aos 14 anos de idade. No matinê, eu não podia ir ao cinema à noite, não. No matinê. Fui para o cinema aos 14 anos de idade. Sem nenhuma experiência. Eu estava no final da fila e um rapaz chegou, falou, morava lá perto da minha casa. O rapaz chegou e falou assim: está na fila por quê? Eu falei assim: não, estou aguardando a minha vez para chegar no guichê e comprar o bilhete. Ele falou: não, me dá o dinheiro que eu vou lá e compro para você. Aí eu dei dinheiro a ele e a fila foi andando. Quando chegou na minha vez de entrar, cadê o bilhete e cadê o rapaz? Cadê o bilhete? Inexperiente. Aí os irmãos vão achar até que é uma brincadeira, mas o nome do filme é Entrei de Gaiato. Com Oscarito. Alguns aí devem lembrar do Oscarito, era filme preto e branco ainda. Entrei de Gaiato era o nome do filme. Por quê? Porque eu não tinha experiência. Primeira vez que estava indo ao cinema sozinho, saindo sozinho, primeira vez. E assim eu vejo também que alguns pais não deixam seus filhos virem sozinhos para a igreja à noite, porque não tem experiência, não tem maldade, não tem malícia. Mas alguns outros, aqueles que têm experiência, ao invés de ficar,
sabe, brincando. Vem para a casa do Senhor. Vem para a casa do Senhor. Então eu quero falar sobre alguns momentos que Josué soube aproveitar. Por exemplo, na saída do Egito, um jovem se destaca. E esse jovem é Josué. Um jovem se destaca. Será que só existia Josué naquele tempo, irmãos? Eu creio que não. Havia muitos jovens por lá. Mas Josué se destacou. E o Senhor Deus, ele olha dos altos céus e ele vê quem ele vai lançar mão, em quem ele estará lançando mão. Quem ele vai pensar, quem ele vai pegar para dar continuidade no reino dele. Haviam vários jovens, vários adolescentes. Mas o Senhor Deus olhou para Josué e viu que Josué tinha condições. Então, na saída do Egito, um jovem se destaca. E o Senhor Deus também quer que muitos jovens, não apenas Josué naqueles dias, mas também muitos jovens naquela época e hoje também, o Senhor Deus quer que se destaque. Porque, conforme bem falado aqui, sabe, nós somos bombardeados diariamente, principalmente os adolescentes e os jovens, bombardeados diariamente. Então, Josué se destacou por quê? Porque ele tinha uma postura, ele tinha uma posição. Ele se destacava dentre a multidão, ele tinha uma identidade. Ele tinha uma identidade. Ele surge na Bíblia, em Êxodo capítulo de número 17, versículo de número 8 ao versículo de número 13, em uma batalha contra os amalequitas. Esses versículos já estão aí no próprio slide. Numa batalha, ele surge aqui neste capítulo 17, versículo 8, versículo de 9 a 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Versículo de número 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E o versículo de número 13 ainda nos diz desta forma: e assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Queridos, ele quando sai lá do Egito, ele não teve nenhum treinamento para ser guerreiro. Mas quando nós estamos à disposição do Senhor e queremos trabalhar no reino do Senhor, Ele nos dá condições, nos dá força, nos dá estratégia. Ele que nos dá estratégia para nós encararmos as situações adversas nas nossas vidas. É Ele que nos conduz, Ele que nos mostra. No versículo de número 9, conforme nós lemos, está aí também do slide, então Moisés deu a Josué a seguinte ordem. Olha só, ele confiava tanto em Josué, que ele repassou uma ordem para Josué. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem. Deu uma ordem para aquele jovem cumprir. E eu só vou cumprir aquela ordem se eu for uma pessoa que estou assim à disposição do Senhor. Eu só atendo quando estou presente. Eu só atendo quando estou presente. Para Moisés poder chamar Josué, porque Josué estava presente. Às vezes, nem nós que somos pais estamos presentes na vida dos nossos filhos. Nossos filhos estão enveredando por algum caminho e nós que somos pais não estamos vendo, ou colocando uma venda nos olhos. Mas eu só atendo quando estou presente. Se eu estou presente, eu vou atender o chamado. Também uma outra questão, eu só atendo quando sou obediente. Um filho obediente só tem a crescer na vida, a avançar na vida. O próprio versículo nos fala que
não diz apenas para prolongar os nossos dias na face da terra, mas a Bíblia diz para que tudo te vá bem. Tudo te vá bem. Não apenas prolongar os dias na face da terra. Então, quando nós olhamos esse segundo aspecto aqui, eu só atendo quando sou obediente. E se eu sou obediente aos meus pais, eu serei obediente em qualquer lugar que eu estiver. Setor de trabalho, qualquer lugar que eu estiver, eu serei obediente. Agora, se eu não for obediente aos meus pais, eu não serei obediente a Deus. Não serei obediente a Deus. Porque se eu não obedeço aos meus pais, a quem eu vejo, como eu vou obedecer a quem eu não estou vendo? Então, quando Moisés chama Josué, eu só atendo quando estou presente. Josué estava presente. Eu só atendo quando sou obediente. Eu só atendo porque alguém confia em mim. E nada melhor do que uma pessoa confiar em nós. Nada melhor de você ser uma pessoa de confiança. Ele não era uma pessoa de meia idade, não era uma pessoa de terceira idade. Ele era um jovem. Ele era um jovem, mas era uma pessoa de confiança. É tão bom quando você chega assim, chama um jovem, vem cá, você vai me ajudar. Quero você ao meu lado. Você é uma pessoa de confiança. Tão bom, irmãos. Mas quando a pessoa não é de confiança, você não chama. Você não chama. Você deixa aquela pessoa de lado. Aquela pessoa vai ficando de lado. Eu só atendo porque alguém confia em mim. Por isso que eu sou uma pessoa que consigo avançar na vida. Por isso que você é uma pessoa que consegue avançar na vida. Moisés chamou Josué. Por que Josué foi? Porque Moisés confiava nele. E ele era uma pessoa que estava presente, era uma pessoa que era obediente. Quando eu sou obediente, eu só tenho a ganhar. Agora, quando eu não sou obediente, eu não consigo nada na vida, não consigo. Eu vou arrastando daqui, arrastando dali, dando tropeção, falando igual os antigos, tropicando, mas eu não vou conseguir, porque eu não sou obediente. E ali estava um jovem que não tinha uma linhagem, não tinha um histórico, mas era um jovem obediente, um jovem presente. Ele surge na Bíblia também em outro momento, no capítulo de número 24, versículo de número 13, quando nos fala assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo ao monte de Deus. É um outro momento na vida de Josué. Ele sobe ao monte, no monte de Deus, junto com Moisés. O que nós podemos tirar aqui desse versículo de número 13? Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Para ser o servidor de Moisés é porque Moisés confiava nele. Você não vai, por exemplo, o pastor Cláudio Augusto é vice-presidente dessa igreja há 22 anos, mais ou menos. É uma pessoa que eu posso sair, se eu tiver que ficar 6 meses fora da igreja, quando eu voltar, ele não puxou o tapete. É uma pessoa da minha confiança. É da confiança de Deus também. Se ele não fosse da confiança de Deus e da minha confiança, ele não estaria 22 anos como vice-presidente. Embora outros irmãos, me entendam, outros irmãos são de minha confiança também. São de minha confiança também. Mas ele está ao meu lado há 22 anos. 22 anos. Então, quando nós observamos aqui no versículo, capítulo de número 24, versículo número 13, levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. O que nós podemos ver aqui nesse versículo? Que ele era assistente de Moisés. Ajudava Moisés. Lembra de Samuel? Samuel estava dormindo, ele ouviu a voz de Deus, mas entendia que era a voz do sacerdote. Ele ia lá no sacerdote. Então ele era assistente de Moisés. E a pessoa só tem um assistente, só coloca uma pessoa como seu assistente quando ela confia naquela pessoa. Um assistente é chamado a qualquer momento. Um assistente é chamado a qualquer momento. Por isso que às vezes nós, pastores, pode não vir, até outros irmãos, diáconos, membros da igreja, faltou o pastor, então, igual no dia 29 e dia 30.
Houve a ausência de todos os pastores. Nós não estávamos aqui. 2 estavam no curso, um estava passando mal e outro teve que sair para ministrar a ceia. Um diácono veio e assumiu. A diaconisa veio e pregou. Não tinha nenhum pastor aqui. Então nós sempre precisamos estar preparados. Um assistente é chamado a qualquer momento. E a qualquer momento, Deus, Ele quer usar uma pessoa, e essa pessoa pode ser você, jovem. E essa pessoa pode ser você, adolescente. Mas só que eu preciso estar preparado. Eu preciso que Deus olhe para mim e fale assim: não, esse aqui está apto. Esse aqui tem um equilíbrio. Esse aqui eu vou lançar a mão. Vou pegar esse aqui e vou usar. Esse aqui eu vou usar. Ah, mas Deus me usa. Será que Deus está usando? Ou estamos sendo usados pelas pessoas? Estamos sendo usados pelas pessoas. Existe essa diferença. Um assistente é chamado a qualquer momento. Então você pode ser chamado a qualquer momento, mesmo sendo jovem. Aquela velha, vou chamar até de chula, expressão de falar que os adolescentes, os jovens são crentes do futuro. Não, são crentes do presente. Mas para que Deus lance mão da minha pessoa para trabalhar no reino dele, eu tenho que estar apto, tenho que estar à disposição. E estar apto é ter conhecimento. Um conhecimento aqui, espiritualmente falando, um conhecimento interno, algo interno, nada externo para que as pessoas possam ver, nada externo. Porque se eu quisesse mostrar aqui que eu sou muito espiritual, ia pular para um lado, ia pular para o outro, eu não estou demonstrando que isso é espiritualidade. Ia começar a pular aqui, falar: olha, nesse momento o Senhor está, eu estou. Isso não quer dizer que é ser espiritualidade. Não está querendo dizer. Então um assistente é chamado a qualquer momento, e Deus quer te chamar, porque Deus conhece cada coração. De repente você é até aquela pessoa que Deus quer chamar, mas às vezes somos influenciados. Ou pensa que Josué e Caleb não foram influenciados pelos outros 10? Eles foram influenciados, só vocês dois. Fomos no total de 12, só vocês. Vocês acham que vocês estão com a razão? Mas eles não se deixaram influenciar. E nós somos pessoas influenciáveis. Principalmente por aqueles que têm o poder da persuasão. Consegue nos influenciar. Quando eu não tenho uma estrutura, mas quando eu tenho uma estrutura, eu não me permito ser persuadido por ninguém. E Caleb, Josué aqui, já falei contigo. Josué aqui, ele tinha uma posição, ele sabia perfeitamente que aquele espaço, era ele que tinha que desenvolver aquilo ali, mais ninguém. Ele sabia perfeitamente. Eu preciso estar por perto quando entendo a grandiosidade do reino. O culto está desenvolvendo. Nós estamos prestando um culto a Deus. Em todo um instante nós estávamos conversando, nós estávamos apresentando um culto a Deus. Nós estávamos falando com Deus. Mas agora é Deus que está falando com cada um de nós. Então, é algo deselegante quando você alguém está falando com você e você vira as costas e sai. Não vou falar que é falta de educação, é deselegante. Então, quando eu estou cultuando ao Senhor, eu tenho que estar, focado naquilo ali. Até o celular, eu tenho que deixar o celular de lado, porque eu estou focado naquilo ali. E o Senhor está observando o culto que todas as igrejas estão prestando nesse momento. O Senhor está observando o comportamento de cada um. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando. Deus é sabedor disto. E Ele quer lançar mão de cada um de nós. Então eu preciso estar por perto quando eu entendo a grandiosidade do reino. Eu tenho que estar por perto. Por perto em que momento? Neste momento da palavra. Nesse momento que nós estamos cultuando ao Senhor, tem que estar por perto. Uma outra situação, quando vai lá para o versículo número 14,
que fala assim, até nós voltarmos. Moisés falando para o povo, até nós voltarmos. Nós quem? Ele e Josué. Ele e Josué. Até nós voltarmos. E aí nós entendemos que, quando ele fala até nós voltarmos, é porque Josué não saía da sombra de Moisés. Ele queria porque queria, ele não queria o espaço de Moisés. Ele não queria ser o líder no lugar de Moisés. Ele queria simplesmente crescer, ele queria simplesmente avançar. Ele queria adquirir conhecimento, ele só poderia adquirir conhecimento seguindo aquele líder dele. E aquele líder era de confiança. O líder era de confiança. Moisés era de confiança. Então ele estava seguindo, estava junto com Moisés. Moisés estava prestes a subir ao monte e Moisés falou assim, ó, vocês fiquem aqui até nós voltarmos. Quando fala nós voltarmos é porque Josué estava com ele. E é justamente isso que o Senhor Deus, Ele espera de cada um de nós. De cada um de nós. O Senhor espera que você esteja pertinho dele. Não no espaço físico, mas no espaço espiritual. Esteja pertinho. Senhor, Tu sabes o quanto eu dependo de Ti. Senhor, Tu sabes o quanto eu preciso de Ti. Senhor, Tu sabes o quanto és importante na minha vida. Um outro aspecto na vida de Josué está no capítulo 32, que nós observamos, versículo 17 e versículo 18, que fala assim, ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há alarido de guerra no arraial. Ele estava acompanhando Moisés, mas ele fala para Moisés assim, ó, estou ouvindo um alarido no meio do povo. Há alarido de guerra lá no meio do povo. E aí no versículo de número 18, respondeu-lhe Moisés, não é alarido de vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Aprendizado. Moisés, estou ouvindo um grito. Olha, o povo está bem alegre lá embaixo. E Moisés já estava pressentindo, falou assim, olha, isso não é alarido de vencedores, nem alaridos de vencidos, eles cantam, é o que eu ouço. Agora, quando nós vemos esse versículo aqui 18, 17 e 18, nós começamos a imaginar, trazer para a nossa mente o seguinte, Moisés estava voltando de uma conversa com Deus. Moisés estava voltando de uma conversa com Deus. Nada contra, as pessoas podem falar à vontade, conversar o que quiserem quando terminar o culto, mas às vezes não é nenhuma crítica também, não leva a mal, mas quando eu estou ali na porta cumprimentando os irmãos, ainda estamos, sabe, na despedida do culto, alguém chega e fala, Fluminense empatou de 1-1. Fluminense perdeu. Fluminense perdeu. Ainda sabe, você está ruminando ainda a mensagem, sabe? Está ruminando a mensagem, Fluminense perdeu. E pior que fala com alegria olhando para mim. Aí, é mesmo, irmão? Tá, vá na paz, uma semana abençoada. Você querendo, né? Mas sempre falar, vá na paz, Deus abençoe, irmão, uma semana abençoada. Moisés estava voltando de uma conversa com Deus, sabe? E Josué estava junto ali, ó. Estava junto com ele. Moisés, vamos lá para o segundo, vamos entender que Moisés estava voltando de um encontro com Deus. Moisés foi conversar com Deus, Moisés foi ao encontro de Deus. Momento muito especial, momento único, vamos dizer assim, embora depois tenha retornado, mas um momento muito especial, porque ele não sabia se ele poderia voltar novamente lá ou não. Porque pela idade dele, irmãos, o Monte Sinai é muito alto. E pela idade de Moisés e a quantidade de vezes que ele subiu ao Monte Sinai, ele não saberia se seria a última vez ou não. Então, de igual forma, nós também não sabemos o nosso último momento na casa do Senhor. Nós não sabemos. Então, dentro dessa ideia aqui, ó, vamos entender que Moisés estava voltando de um encontro com Deus. Saia daqui nesta noite, chegue em casa, tiver que comentar, comenta lá, pode comentar sobre qualquer assunto, mas em especial sobre o que você aprendeu, o que você ouviu, o que você pôde extrair.
O que Deus falou ao teu coração dentro desses textos aqui. Existem igrejas que no grupo pequeno, eles trabalham a mensagem de domingo nos grupos pequenos no meio da semana. A mesma mensagem. Então, digitam lá e trabalham aquela mensagem de domingo no grupo pequeno no meio de semana. Mas é necessário, vamos entender que Moisés estava voltando de um encontro com Deus, contextualizando, trazendo para os nossos dias, ele estava voltando da igreja. Nós não falamos, aliás, a Bíblia não diz, e nós reiteramos, nós confirmamos que onde tiver 2 ou 3, Deus se faz presente, Deus está naquele meio. Então Deus se faz presente em nosso meio. Então nós podemos dizer aqui, que contextualizando, que Josué e Moisés estavam voltando da igreja, voltando da presença do Senhor, estavam retornando da presença do Senhor. Eles estavam ainda sentindo, sabe, ouvindo assim o que Deus tinha falado para cada um deles. Eles estavam entusiasmados, eles estavam assim perplexos com o que Deus tinha falado. Falando para Moisés e Moisés falando para Josué. Quando Deus está falando, onde você está? Quando Deus está falando, onde você está? Fisicamente e mentalmente. Onde que você está? Quando Deus está falando. Quando nós estamos lendo aqui da palavra do Senhor, que nós estamos em culto, onde a minha cabeça está? O que eu vou fazer depois que eu sair daqui da igreja? Poxa, eu acho aquela menina ali tão bonitinha, eu acho aquele rapaz tão bonitinho. Poxa, só que ele não olha para mim, não sei qual vai ser a reação da mãe, qual vai ser a reação do pai. Onde está a sua cabeça? No momento que Deus está falando a você. Onde está a sua cabeça? Se a minha cabeça não estiver, sabe, voltada para Deus, eu não estou prestando um culto. E você não será uma pessoa chamada por Deus. Não será uma pessoa chamada por Deus. Porque Josué, ele era, sabe, aquele calcanhar de Aquiles do filme. Ele era, sabe, não largava de Deus, não largava de Moisés. Josué estava sempre ali, sempre junto, sempre junto. E quando eu quero, ou me coloco à disposição do Senhor para um crescimento, eu tenho que passar por essas etapas todas que Josué passou, irmãos. Não é fácil ser jovem, não é fácil, porque fala assim, jovens hoje passam por dificuldade, nós também que passamos da terceira idade, não, estamos na terceira idade, nós também passamos por problemas na nossa mocidade, na nossa adolescência. Passamos por muitos problemas também. Quantas coisas vieram à nossa mente quando nós éramos jovens, nós éramos adolescentes, mas nós conseguimos vencer. Formamos uma família, criamos os nossos filhos, mas nós conseguimos vencer. Conseguimos vencer porque, principalmente, aqueles que se colocam à disposição do Senhor. Então, quando Deus está falando, onde você está? Onde você está?